Bom, agora a gente vai falar sobre a variação linguística. A gente vai bater um papinho sobre esse assunto que é muito importante para a gente ter uma noção interessante sobre a linguagem. Antes de nós falarmos da variação linguística, primeiramente vamos entender a diferença da linguagem falada e a linguagem escrita. Linguagem falada, linguagem oral, o próprio desenho já nos auxilia aqui, né? E a linguagem escrita, então aquilo que a gente efetivamente escreve. Então, a diferença entre uma linguagem falada e uma linguagem escrita. Já para a gente ter uma noção interessante, né? A gente percebe que quando a gente vai falar alguma coisa, é algo já de imediato. Você pensou, você falou. Não é mais ou menos isso. É algo mais imediato, mais espontâneo, numa roda de amigos, por exemplo. Essa é a linguagem falada. Mas olha só, existe a linguagem falada, essa linguagem oral, na descontração do ambiente familiar, com os amigos. Existe também uma palestra. Ela é típica da linguagem oral. Então, a pessoa que se prepara para fazer um sermão, uma pessoa que se prepara para fazer uma palestra, né? Então, naturalmente, vai ter ali todo um contexto, né, para que a pessoa possa proferir ali algumas palavras já treinadas anteriormente, né, já pensadas anteriormente. Então, a linguagem falada não é só essa linguagem espontânea, não é só essa linguagem do dia a dia, mas pode ter também toda aquela preparação anterior, né? A linguagem escrita, da mesma forma, você tem aquela linguagem escrita que o natural é você, antes de você proferir qualquer coisa, quando você vai escrever, naturalmente a gente pensa um pouquinho mais, não é? A gente procura elaborar um pouquinho mais. Mas ao mesmo tempo, a gente também tem a linguagem do WhatsApp, a linguagem das redes sociais, a linguagem, muitas vezes, de um bilhete, algo pequeno que a gente rapidamente escreve e não tem muita, digamos assim, muita formalidade para isso, né? Então, às vezes, o você vira um VC, o estar ele vira tá e assim por diante, né? Então, a gente sabe que existe a linguagem falada. Isso não quer dizer que a linguagem falada é uma linguagem descuidada. Existe a linguagem escrita. Isso não quer dizer que a linguagem escrita é aquela linguagem bem cuidada. Às vezes não. Mas o que importa é que existe a linguagem falada e a linguagem escrita. Tudo bem? Beleza. E aí, na linguagem falada, é natural que ela seja mais espontânea do que a escrita. E, naturalmente, a gente vai ter um apoio do tom de voz, dos gestos, as expressões faciais. Então, quando a gente está falando, o corpo fala junto com a gente, né? O tom de voz mais enfático, não é? Isso acontece muito nessa linguagem oral, na linguagem falada. Já a linguagem escrita, normalmente, ela é uma estrutura um pouco mais rígida, um pouco limitada se compararmos com a linguagem falada. A ideia do tom de voz, por exemplo, você pode entender uma ironia pelo tom de voz. Você pode entender uma brincadeira, um humor pelo tom de voz. Por isso que às vezes até sai briga em grupos de WhatsApp, né? Quando uma pessoa fala uma coisa e ela faz aquela tiradinha, ou ela quer fazer uma ironia, ou ela quer brincar com alguém. Mas normalmente, quando a gente quer brincar com alguém, para a pessoa entender isso numa boa, normalmente a gente coloca ali os risos, né? Um kkkk, RS, para a pessoa perceber, opa, ali é um tom de brincadeira, né? Coisa que na linguagem falada ficaria muito mais fácil, correto? Beleza, então, vamos lá. Agora vamos lá. Existe uma forma mais certa, uma linguagem mais certa ou mais aceita gramaticalmente do que outra? É o que eu falei anteriormente. A linguagem falada é a linguagem errada? Não. Você vai observar, por exemplo, em algumas argumentações, debates, né? Então é natural que a pessoa cuide bastante da formalidade. Uma pessoa que vai apresentar algum trabalho, então ela vai estar exposta a um público maior, ela prepara o que vai falar. Então não é uma linguagem descuidada, não é uma linguagem puramente espontânea, ela foi trabalhada anteriormente, né? Foi pensada para poder ser executada depois. Também, da mesma forma, a gente tem a linguagem escrita, que pode ser um papel que a gente escreve rapidamente, ou mensagem no WhatsApp, coisa do dia a dia, bem espontânea, e também tem a parte escrita mais formal, mais cuidada. Então, não podemos dizer
Existe uma forma, uma linguagem mais certa ou mais errada. Tudo depende do ambiente em que se está. Não é? A linguagem está gramatical, uma mais gramaticalmente correta do que a outra. Não. Às vezes a linguagem falada, muito bem pensada anteriormente, tem um rigor gramatical que a parte escrita não tem. Então, tudo vai depender do contexto, do ambiente e da intenção comunicativa, correto? Então vamos lá, vamos entender aqui um pouquinho sobre a linguagem. Bom, a linguagem, ela é o nosso sistema, né? E é um sistema através do qual o homem comunica suas ideias e sentimentos. Então o homem pensa, o homem sente, ele vai comunicar isso. E ele vai fazer isso por meio da linguagem. Bom, e isso, naturalmente, ele vai empregar a fala, que é chamada de linguagem glótica, e a escrita, que a gente chama de linguagem gráfica. Então, olha só, a linguagem gráfica é a linguagem da escrita. A linguagem da fala é a linguagem glótica. Glote, só para você lembrar da glote, tá legal? Beleza, então, ou de outros signos convencionais. Então, a linguística é o nome da ciência que se dedica ao estudo da linguagem. Então, dentro, por exemplo, quem faz o curso de letras, né, para ser professor de português, então existe dentro da carga, né, de o conteúdo programático ali da faculdade de letras, então tem a linguística, né, separada em vários semestres, inclusive, porque é um conteúdo bem vasto e ele estuda justamente a linguagem, essa variação e tudo mais, beleza? Ok, eu queria aqui chamar a atenção para um detalhe. Nós havíamos falado a respeito da linguagem falada, a linguagem glótica, né? E a linguagem escrita, que é a linguagem gráfica. Então nós fizemos essa diferença do que é fala, do que é escrito. Agora aqui eu quero fazer uma outra divisão. A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Veja bem, quando eu estou falando, eu falo palavras. Quando eu estou escrevendo, eu escrevo palavras. Então nós temos aí a chamada linguagem verbal. Verbal, neste caso, palavras de maneira geral. Então a linguagem verbal pode ser por meio da fala, pode ser por meio da escrita. Então existe a linguagem verbal, o centro é a palavra. E existe a linguagem não verbal. A linguagem não verbal é aquela que não apresenta palavra, uma imagem, por exemplo, não é? Então, neste caso, vamos aqui observar. Existe então a linguagem verbal, aquela baseada na palavra, não é em verbo não, tá? Não é só verbo não, na palavra de maneira geral. Então você pode ter a fala e a escrita porque apresentam palavra. Então em diálogos e informações na rádio, televisão, imprensa. Então a linguagem verbal é aquela que apresenta a palavra. E a linguagem não verbal? Ela tem outros recursos, né? Então nesse caso você tem o gesto, a mímica, né? Você tem o gesto, você tem uma imagem. Então a gente consegue ler um texto por meio de imagens, concorda comigo? Então, tudo na nossa vida é texto. Tudo que você vê é texto para você, porque isso de alguma forma comunica. De alguma forma comunica. Então, uma paisagem transmite um bem-estar para você, comunica com você um bem-estar. Concorda comigo? Então, neste caso, há uma linguagem não verbal, não é? Então, a linguagem não verbal nós mostramos para você aí como imagem, desenho e assim por diante. Não é para ficar decorando nada, mas é para a gente entender realmente, né? Então, existe a linguagem corporal, tá? A linguagem corporal é um tipo de linguagem não verbal. Eu coloquei aqui a imagem de um soldado que está à frente e ele está fazendo um sinal para os outros soldados aqui embaixo. Está vendo só? Então, ele está fazendo um sinal para eles pararem, para esperarem, correto? Então, esta é a linguagem corporal, pelo gesto, ok? Então, ela é chamada de linguagem não verbal porque ele não está usando palavra aqui, não está gritando nem nada, não é? Também a gente tem aqui a comunicação com pessoas que têm, de certa forma, uma deficiência, né, na audição, na fala. Então, a gente também tem aqui os gestos que vão auxiliar na comunicação, correto? Beleza. Então, há esses determinados movimentos corporais que auxiliam na comunicação. Tudo bem? Beleza, então essa é a linguagem corporal, depende, né, de algum órgão do corpo, da manifestação, às vezes do braço, da cabeça, então ela necessita do movimento do corpo para isso. Então vamos lá. Nós temos então a linguagem verbal, a gente falou então que ela é baseada na palavra. Nós temos a linguagem não verbal,
que é aquela que é baseada em imagem, em gestos, correto? Beleza. E também a gente tem a linguagem mista. O que é a linguagem mista? É a mistura, como o próprio nome diz, mista. É simples mistura da linguagem verbal, com palavras, e a não verbal. Então você, por exemplo, tem lá um quadrinho, tem imagens, tem símbolos, uma charge, por exemplo, né? Então você abre o jornal, você abre uma revista, tem uma charge, você abre a internet, tem uma charge, né? Fazendo às vezes alguma crítica política, alguma coisa assim. E a gente observa muitas vezes um balãozinho de alguém falando. O quadrinho é a mesma coisa. Então você tem ali a imagem e ali tem um balãozinho com alguém falando. Opa, então ele empregou a imagem, que é a linguagem não verbal, e a palavra, que é a linguagem verbal. Então nós temos a linguagem mista. Tudo bem? Beleza, vamos à frente, vamos observar aqui. Existem as chamadas linguagens artificiais, tá legal? Que basicamente são aquelas linguagens de códigos de computadores, códigos secretos, experimentos lógicos, é uma linguagem de programação, são códigos, né? Então a tecnologia usa bastante isso. E ela é uma linguagem artificial. Basicamente a gente lembrar disso, ok? A gente se lembrar disso. Então, a gente vai observar de novo aqui para a gente não esquecer. Linguagem verbal baseada na palavra, linguagem não verbal baseada na imagem, desenho, símbolo. A linguagem mista, ela junta os dois, né? Então ela mistura os dois, como eu falei lá dos quadrinhos, charge e outros mais. E a gente mostrou agora a linguagem artificial, então basicamente relacionada a código na parte de tecnologia da informação. Tudo bem? Beleza, então a gente passeou aí pela linguagem e agora eu queria que você observasse comigo aqui, e às vezes isso cai em prova, tá? Se pede a marca linguística que evidencia o locutor e o interlocutor do texto. Então, quem é o locutor? O locutor é quem expressa alguma coisa, quem manifesta, quem fala alguma coisa. E quem é o interlocutor? O interlocutor é aquele que recebe a informação. A gente diz, na linguagem da variedade linguística, a gente diz que o locutor é aquele que pensa algo e aí ele codifica na nossa linguagem, ok? Então ele pensou alguma coisa e ele vai transformar isso em palavras. Então ele vai codificar a mensagem, ok? Então ele codifica a mensagem. Já o interlocutor, ele vai receber a mensagem, então ele decodifica, porque ele vai interpretar aquilo que alguém falou para ele, correto? Então, quem emite pensa alguma coisa, transforma isso em palavras, então ele codifica na nossa linguagem, ok? E quem recebe a informação, ele vai interpretar isso, então ele vai decodificar esta mensagem, tudo bem? É esta a ideia. Vamos lá então, essas marcas linguísticas que evidenciam locutor e interlocutor. Olha só. A gente tem aqui o seguinte, olha, campanha de vacinação contra a febre amarela na zona rural. Se eu pedisse a você, então, para observar quais são os elementos linguísticos aqui que marcam e identificam aí quem é o locutor, quem é o interlocutor. Olha só. Ei, compadre, você viu um fantasma ou uma onça? Então, chamando alguém, está vendo? E aí, essa pessoa aqui recebe a pergunta e responde. Pior, tem um mosquito atrás de mim e ainda não tomei o diacho desta vacina. Então vamos identificar agora aqui cada um deles. Então olha só, ei compadre. Então ele está identificando o interlocutor, que é o compadre dele. Você viu, então quer dizer, você viu, identificando o interlocutor, ok? E o interlocutor, ele se identifica agora. Olha, pior, tem um mosquito atrás de mim. Tomei o diacho desta vacina. Então, para a gente identificar quem fala e quem recebe a informação, ok? Então, alguns elementos linguísticos que nos ajudam nisso. Olha lá, lembra-se quando você me disse que queria ganhar uma joia bem cara? Adivinhe só o que eu comprei. Então, a gente aqui consegue identificar quem é o locutor, quem é o interlocutor, não é? Lembra-se quando você me disse que queria ganhar uma joia bem cara? Adivinhe só o que eu comprei. Então aqui você vai observar que há o locutor. Então esse locutor, ele está conversando com o interlocutor, né, que é a mulher, e ele está identificando lá, olha, lembra-se, ei, você se lembra? Adivinhe.
Então, isso está identificando o interlocutor. E o que está em cor verde identifica o locutor. Me disse, eu comprei. Está vendo? Só para a gente lembrar aqui, a gente tem aqui no primeiro, tá? Deixa eu me limpar aqui, olha. Um texto misto, uma linguagem mista. Concorda comigo? Porque nós temos a imagem e nós temos a palavra. O mesmo acontecendo aqui. Nós temos a imagem e nós temos a palavra. Isso é chamada linguagem mista. Tudo bem? Belezinha, show de bola. E, logicamente, aqui eu faço, né, um resgate do que a gente tinha colhido ali. Então, basicamente, o que? As marcas linguísticas que evidenciam quem fala e quem recebe a informação. Então, nós podemos ter o pronome eu, nós, me, nos, meu, minha, ok? Verbos em primeira pessoa, né? Fiz isso, recebi aquilo, correto? Beleza? Os identificadores do interlocutor, naturalmente, são os pronomes tu, com quem a gente fala, você, vós, você, tu, vos, seu, teu, suas variações e verbos no imperativo, como a gente também mostrou ali, né? Faça isso, adivinhe, né? Então a gente consegue então identificar o locutor, quem fala, e o interlocutor, quem recebe aquela informação, ok? Beleza? E a gente tem aqui também uma ideia de que é a seguinte, como nós falamos, né? Existe o locutor, nós vamos observar também o seu ponto de vista, e aí a gente pode entender que, havendo o ponto de vista do locutor, nós vamos entender um aspecto subjetivo, um ponto de vista subjetivo. Por exemplo, o que percebo hoje no Brasil é um descalabro social que é resultado de uma política corrupta. Veja, ao colocar o que percebo, ele mostra para a gente um julgamento. É a percepção dele sobre alguma coisa. Talvez outra pessoa que fosse falar sobre o mesmo tema poderia falar de uma forma diferente. Poderia ter um entendimento diferente. Por isso que a gente fala que é um ponto de vista subjetivo. Então aquela consideração que o autor faz, muitas vezes ele deixa escapar que é uma consideração, é uma opinião dele. Como aqui, o que percebo, eu percebo alguma coisa, ok? É um julgamento. Então a gente tem aqui um ponto de vista subjetivo. Hoje eu quero a rosa mais linda que tiver para enfeitar a noite do meu bem. Então, olha só, eu quero isso, é algo focado no locutor, está vendo? Inclusive, quando a gente fala de função de linguagem, a gente diz que é uma linguagem emotiva, expressiva, porque ela parte do pensamento, do julgamento, da emoção do locutor, tudo bem? Carregado de primeira pessoa, não é? Ok. Outras vezes, o autor divide a situação em que se encontra com os demais cidadãos e com o leitor. O que eu quero chamar a atenção nisso aqui é que algumas vezes em prova, às vezes a gente até pensa que é uma questão de interpretação de texto, quando na realidade está aqui na parte da variedade linguística. Quando o autor então emprega a primeira pessoa, a gente entende muito o aspecto, o ponto de vista subjetivo. Muitas vezes ele acaba empregando a primeira pessoa do plural, para quê? Para ele se incluir no grupo do qual ele está falando. Ele inclui também o próprio leitor no grupo que está ali, sobre o qual ele está falando. Tudo bem? Então, olha só. Nós, brasileiros que somos, não podemos deixar o nosso país nas mãos de verdadeiros ladrões dos direitos do povo. Note, então, que o autor, ele divide a situação em que se encontra. Ele se encontra no mesmo grupo que o leitor, por exemplo. Tá legal? Então, é a ideia. Muitas vezes que o texto está em primeira pessoa, do plural, a gente nota pedido na prova sobre isso, se o autor se inclui no grupo. É exatamente essa situação, ok? O autor pode se referir ao leitor, ao interlocutor, diretamente. E algumas vezes em prova a gente vê isso mesmo. Marque a alternativa em que o autor se dirige diretamente ao leitor. E aí, ao interlocutor, ao leitor, né? E aí você vai observar lá, ó, aqueles aspectos linguísticos, elementos linguísticos que identificam o interlocutor, que é o próprio leitor. Ei, você, meu caro leitor, para continuar lendo este texto, primeiro, descarte seus preconceitos. Está falando com o leitor, está vendo? E liberte-se de seus pensamentos neocapitalistas.
Só assim você entenderá o que estou querendo dizer. Está vendo só? Então nós conseguimos identificar o interlocutor, o leitor. Então isso muitas vezes cai em prova. Marque a alternativa em que o autor fala diretamente com o leitor. Então você vai buscar algum elemento desse que identifique esse interlocutor. Então o pronome de segunda pessoa, tu, teu, um pronome de terceira pessoa, o pronome de tratamento, por exemplo, você, ou possessivo seu. Então pronomes de terceira pessoa que você vai identificar que ele está falando com alguém diretamente. Tudo bem? Beleza. Um detalhe interessante também a gente pode empregar o pronome você como indeterminante. Tem um valor generalizante. É a mesma coisa de nós colocarmos no lugar a palavra alguém. E nós fazemos muito isso, sabe? A gente às vezes quer conceituar alguma coisa, a gente fala o seguinte, o que sei lá, o que é paradoxal? O que é algo paradoxal? Paradoxal é quando você faz assim, sabe? Eu vou fazer alguma coisa? Não, é quando alguém faz alguma coisa assim, assado, e aí tem características opostas. Então isso é a controvérsia. É a ideia, né? Aliás, a ideia do contraditório, né? A ideia daquilo que está oposto, né? Controverso. Então, basicamente é isso, a ideia do paradoxal, essa junção de opostos, basicamente é isso. Então, neste caso, a gente vai notar aqui que a palavra você, ela é empregada com valor indeterminante, um valor indefinido. Olha só, a amizade é aquilo a que você se doa sem pensar em retribuição, mas esta vem numa enxurrada de gratidão. É você o leitor diretamente? Não. Então, na realidade, eu poderia trocar o você por alguém. Daí você perceber esse aspecto generalizante, indeterminante, indefinido. Está vendo só? Belezinha. Para o nosso vídeo não ficar muito longo, eu fecho aqui esse bloco e já eu volto com outro vídeo para a gente complementar o que a gente vem falando.